A agenda de Lula na Europa, a visita de Fernandes ao Brasil e a guerra na Ucrânia, com a promessa de retaliação do grupo Wagner ao governo russo, são destaque da edição de hoje. Estão comigo Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Boa noite. Daniel Hittner, agora aqui conosco no estúdio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Carol. Olha só, Fernando Nakagawa. Boa noite, Naka. E Tainá Falcão, lá em Brasília também. Tainá, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Bem, a gente vai começar falando sobre a agenda de Lula na Europa. Durante a cúpula do novo Pacto Financeiro em Paris, o presidente afirmou que as exigências da União Europeia para o acordo com o Mercosul são uma ameaça. A reportagem é da nossa correspondente em Paris, a Priscila Asbeck. A cúpula realizada em Paris reuniu líderes globais e chefes de instituições para discutir formas de financiar o combate a alguns dos principais problemas que o mundo enfrenta hoje: mudanças climáticas, pobreza e o endividamento dos países. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que os países ricos chegaram a um acordo para cumprir a promessa de fornecer 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático para países emergentes a partir de 2020. A meta foi estipulada na Cúpula do Clima de 2009 e reforçada pelo Acordo de Paris em 2015, mas não tem sido cumprida. Ce sommet, des choses très concrètes qui ont été obtenues. Nous avons finalisé les 100 milliards climat qui étaient tant attendus, été au rendez-vous des 100 milliards de réallocation de droits de tirage spéciaux qui avaient été promis en 2021. Et je félicite tous ceux qui ont finalisé leurs accords. Num discurso improvisado, o presidente Lula criticou mais uma vez as instituições multilaterais, como a ONU, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, por defender os interesses de países ricos. Esses fóruns não podem ser um grupo de luxo, a elite política. Não, nós temos que chamar os desiguais, os diferentes, para que a gente possa atender à pluralidade dos problemas que o mundo tem. Além das duras críticas às instituições multilaterais, o presidente Lula aproveitou a cúpula aqui em Paris para dizer para o mundo que o Brasil está comprometido com o combate às mudanças climáticas. As exigências ambientais são um dos entraves para o avanço do acordo entre União Europeia e Mercosul. Lula disse que defende o acordo que criaria a maior área de livre comércio do mundo, mas o instrumento adicional enviado pela União Europeia em março, que endurece os compromissos ambientais do acordo, soa como uma ameaça. Estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Após a cúpula, o presidente se encontrou com Jean-Luc Mélenchon, um dos nomes mais proeminentes dos partidos de esquerda na França. Em seguida, almoçou com o presidente Emmanuel Macron e o convidou para participar da cúpula da Amazônia, no Pará, em agosto. Nos bastidores, fontes do governo afirmam que a pauta da cúpula em Paris não agradou Lula, mas o presidente veio à França justamente para tentar convencer Macron a ir a Belém. O último compromisso do dia seria o jantar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que presenteou Michele e Jair Bolsonaro com as joias que se tornaram alvo de investigação da Polícia Federal. Mas no fim da tarde, o governo cancelou o encontro, alegando o cansaço do presidente. Nos bastidores do hotel do presidente, o motivo real teria sido a tentativa de evitar que a viagem se encerrasse com uma manchete negativa. Então vamos à análise. A gente começa falando sobre esse acordo entre União Europeia e Mercosul. Vou começar aqui, Naka, com você. O presidente Lula mostrando ali um descontentamento, falando em ameaça. Está claro onde é que está o descontentamento do governo brasileiro? Onde é que Lula vê essa ameaça? Carol, acho que há dois pontos que não são necessariamente novos, mas são os pontos principais nessa reclamação brasileira, né? Primeiro, essa exigência extra na questão ambiental, de fato, gera muito desconforto no Brasil. É compreensível porque dá para se entender porque a Bruxelas está mais rigorosa com o Brasil diante da política ambiental do governo anterior, né? Então, existe um histórico, o que acaba explicando isso. Então, este é o assunto por parte dos europeus. E no Brasil, o presidente Lula tem uma posição muito
fechada ali na questão de compras governamentais. Ele acha que abrir este mercado para empresas europeias seria uma maneira de prejudicar a indústria brasileira, médias empresas. Aí é um comportamento muito protecionista de fato. Agora, é importante, as autoridades brasileiras, assim como na discussão sobre a reforma tributária, onde há necessidade de grandeza no debate, nas decisões tomadas pelos líderes políticos ou empresariais, neste caso também é preciso ter grandeza, porque o Brasil, o Mercosul, a União Europeia estão diante de uma oportunidade absolutamente ímpar. Assim, o Brasil, o Mercosul pode ter uma oportunidade de se conectar com um bloco como a Europa neste momento em que o mundo está se reorganizando nas cadeias produtivas. E o Brasil pode ter um baita papel para a União Europeia. Seria muito bom, economicamente falando. Seria muito bom economicamente falando, mas há aí uma visão de ameaça, de um impasse do Lorival Santana. Repito a pergunta de Lula: como resolver isso? Bem, na questão da Amazônia, eu estava conversando hoje com uma fonte europeia que considera que o presidente Lula tem uma certa razão, né, porque esse protocolo adicional foi criado no período do Bolsonaro, em que o desmatamento da Amazônia estava crescendo muito. Existe o aspecto da pandemia que fez os europeus se preocuparem muito com a questão ambiental, porque a pandemia tem ligação com a urbanização, o desmatamento, o surgimento de novos vírus que entram em contato com os seres humanos. Também um sentimento de ameaça externa, isso é algo difuso, psicológico, mas que tomou muito conta dos europeus. E então um ensimesmamento, voltar-se para si mesmo de novo, e proteger e ser autossuficiente em coisas básicas como os alimentos. Então, nesse sentido, houve esse movimento, mas com o presidente Lula, ele tem credenciais, tem um histórico, né, de ter conseguido reduzir 84% do desmatamento entre 2004 e 2012. Essa fonte europeia mesma acha que deveria haver um tratamento diferenciado e que essa foi uma iniciativa da Comissão Europeia que não reflete necessariamente o pensamento dos países que não são protecionistas na questão agrícola, como a Alemanha, a Itália, Portugal, Espanha, ao contrário do que são a França, a Polônia e... que mais? Irlanda. A Irlanda, a Holanda, eu falei? Holanda e assim por diante. Então, há uma divisão dentro da União Europeia, né? Agora, na questão das compras ambientais, eu escuto sempre a mesma queixa dos europeus, de diversas fontes europeias. Aí é uma certa unanimidade. O presidente Lula não apresentou o que ele quer. Do que ele está falando? E isso, uma restrição para compras governamentais violaria as leis do livre comércio. Então, eles realmente não estão muito dispostos a aceitar. Esse é um dos acordos que envolve o Mercosul, Dani. Nesse momento, o acordo Mercosul-União Europeia é encarado pelo bloco como uma prioridade? Absolutamente. Tanto, Carol, que o Mercosul acaba de definir, o Brasil vai assumir a presidência rotativa do Mercosul agora no dia 4 de julho. E acabou de definir quais são as prioridades para o semestre em que vai presidir o bloco. Foram definidas 3 prioridades, acho que a gente até preparou aqui, se a gente pudesse mostrar aqui no telão, as prioridades da presidência brasileira no Mercosul são concluir o acordo Mercosul-União Europeia, cujas negociações se encerraram em 2019, mas o acordo não foi nem assinado, muito menos ratificado, obviamente, por cada um dos lados. O acordo de livre comércio com o EFTA, que está na mesma situação. O que é o EFTA? São os 4 países europeus, Islândia, Noruega, Suíça, Liechtenstein, que não fazem parte do bloco, não fazem parte da União Europeia, também fizeram uma negociação à parte com o Mercosul. E o acordo de livre comércio Mercosul-Singapura. Isso é curioso, porque o Mercosul anunciou esse acordo com Singapura como concluído em julho de 2022, ainda no governo Bolsonaro. Detalhe, o texto nunca apareceu. Por que nunca apareceu? Porque sobram alguns detalhes. No fundo, o que foi anunciado foi uma conclusão política das negociações, sem que o detalhe ali de tarifas, de outras coisas, estivesse posto. Agora,
Só que, claro. Desculpa, é que o EFTA foi citado pela minha fonte hoje. Quer dizer, se a União Europeia não fecha, o EFTA vai passar na frente, né? Que tem o Reino Unido agora também, né? Suíça, Reino Unido, Noruega, Suécia, Dinamarca, Áustria e Portugal. E Suécia e Finlândia, que fazem parte da União Europeia, também estão entre os não protecionistas, aqueles que querem esse acordo. Então, o Mercosul também está jogando com essa corrida aí entre esses blocos. Carol, tem também, a gente separou aqui as negociações em que o Brasil e o Mercosul estão envolvidos e que não estão indo bem, que estão em marcha lenta. Aí nós vamos citar o seguinte: acordo Mercosul-Canadá. Já houve várias rodadas de negociação, mas desde o início da pandemia, o próprio Canadá decidiu colocar essa discussão em marcha lenta, as negociações não evoluíram mais. Mercosul-Coreia é curioso, porque no governo Bolsonaro avançou bem, em algum momento se chegou perto até de encaminhar um tratado de livre comércio, mas primeiro a Argentina fez muita questão de não avançar, com medo de que a indústria coreana provocasse algumas feridas na indústria ali do país vizinho, e depois até a indústria brasileira, por meio da CNI, também colocou várias ressalvas. Tem uma negociação ainda muito preliminar, que é Mercosul e Indonésia, essa bem em estágio inicial, e por incrível que pareça, as duas maiores economias da América Latina, Brasil e México, que tem um acordo muito limitado assinado em 2002, aí não é com o Mercosul. Curioso que o Brasil negocia só por meio do Mercosul, mas a partir de 2002. Como esse acordo com o México é prévio a essa cláusula do Mercosul, pode-se negociar sozinho ainda. Mas essas negociações, por incrível que pareça, não vão adiante. O governo brasileiro, entra governo, sai governo, é governo de direita, é governo de esquerda, culpa o lado mexicano, porque diz que eles não querem avançar. Ô, Tainá, quero olhar com você para esse material que o Daniel traz para a gente, para as prioridades do Mercosul. Quando a gente olha, por exemplo, esse acordo Mercosul-União Europeia como uma das prioridades, quais são os acenos políticos que Lula faz para o eleitorado interno, para o Brasil? Carol, boa noite a todos. Eu achei muito interessante de acompanhar essa visita do Lula para a Europa e olhando de cima, assim, uma visão macro dessa viagem, eu diria que ela foi muito positiva, que a fotografia vai ficar muito bem no álbum do presidente Lula. Ele conseguiu gestos muito simbólicos, importantes, a começar pelo encontro com o Papa, aquela foto do abraço, do beijo entre eles, depois o encontro com a Meloni também, com uma liderança que é de uma corrente da extrema-direita, portanto, de oposição ao que pensa o presidente Lula, aquele discurso embaixo ali da Torre Eiffel também sobre a Amazônia, consegue levar para o mundo uma de suas principais bandeiras, a preservação da Amazônia. Enfim, o encontro com Macron, numa repactuação de uma amizade, de uma aliança e uma cooperação que estava destroçada por conta do último governo, das grosserias do ex-presidente Jair Bolsonaro com o Macron. E ele finaliza de uma forma muito esperta também ao sair ali pela tangente do encontro com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Acho que essa agenda do presidente Lula, no que diz respeito à imagem e à fotografia, ela foi exemplar. A equipe pensou muito bem no que Lula, nos gestos que o presidente Lula precisaria fazer nessa visita à Europa e no que ele deveria trazer de retorno de uma agenda positiva, que vinha sendo cobrado há tanto tempo aqui, ainda está sendo cobrado. E foi muito criticado quando saiu do país, Carol, porque deixou discussões importantes, a revelia, entre aspas, a exemplo ainda da discussão sobre o arcabouço fiscal e do início do debate da reforma tributária. Mas acho que nessa, Lula ganhou. Carol, tem um ponto que chama atenção dos discursos do Lula nessa visita, que foram as críticas muito fortes à arquitetura global que existe desde Bretton Woods, anos 40, e que o Lula e seu grande conselheiro internacional, Celso Amorim, consideram falidas hoje, né? Eu questionava hoje o Itamaraty sobre o seguinte: faz sentido insistir nesse ponto quando não parece haver um menor ambiente para, por exemplo, uma reforma do Conselho de Segurança da ONU? A resposta que vem é que o Brasil precisa colocar sua posição. Independentemente das chances de êxito
Precisa colocar sua posição e talvez, se Joe Biden ganhar uma reeleição ou os democratas prevalecerem novamente, talvez haja um clima um pouco mais favorável ou não. Mas o Brasil, o ano que vem, vai ter a presidência do G20. Isso lhe dá um megafone, em que vai ter condições de ecoar muito mais a sua posição. É um megafone menos potente, certamente, do que aquele do G7, mas dá para fazer um certo barulho também. Então, ter a posição já é o início de uma conversa. Está muito claro esse aceno no campo da economia, Naka, quando a gente olha, por exemplo, o presidente Lula criticando FMI, Banco Mundial, trazendo ali mais uma vez a insistência do discurso do fim da dolarização da economia. É interessante porque tem um pouco uma coisa assim de Lula de 20 anos atrás, né? Quando pede, por exemplo, a reforma do Conselho de Segurança de maneira tão assertiva e frequente. O mundo mudou muito ao longo das últimas 2 décadas. O peso de uma instituição como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, hoje ele é diferente do que era há 2 décadas. Me pareceu ali em Paris, o presidente Lula, nesse trecho, ele foi muito aplaudido, e especialmente por lideranças de países mais pobres. Parece que o presidente Lula está numa jornada aí de tentar se reposicionar como sendo o líder dos países mais pobres. E este movimento em Paris me pareceu muito isso. Agora, que de fato, tecnicamente, o governo brasileiro defende isso, a desdolarização da economia, defende por interesses próprios e também alinhado ideologicamente, por exemplo, com a Argentina, que hoje tem uma falta gigantesca de dólares, ou mesmo com a China, o nosso grande parceiro comercial. Então, acho que Lula tenta ali, não sei se foi bem sucedido ou não, juntar uma pauta doméstica com um interesse externo de ser o grande líder dos países pobres. Bonac, eu só lembro de um ex-secretário executivo da CEPAL, a Comissão de Economia da América Latina, da ONU, que dizia o seguinte, quando ouviu o Lula do primeiro mandato, né, do primeiro e do segundo mandato, dizia sempre o seguinte, mas poxa, o que o Brasil quer? Quer ser líder da Série B ou quer ser o último da Série A? Né? Ô, Lorival, tua leitura com relação a esse posicionamento, Naka coloca pra gente, Lula é ali querendo se reposicionar como um líder dos países pobres. Ele consegue? Está conseguindo? Acho que é cedo, né, para a gente fazer essa avaliação. Certamente ele tem uma liderança forte, né, um prestígio muito grande. E eu vejo essa crítica, sobretudo ao FMI, como uma crítica ao que é chamado de a receita do FMI. Porque o FMI ele não empresta de forma incondicional. Né? Ele coloca sempre condições que têm a ver com responsabilidade fiscal, ele pede reformas, né? E a Argentina, eu acho que é o que está na cabeça do presidente Lula neste momento. Tanto assim que vai receber Alberto Fernandes mais uma vez, agora segunda-feira. Tanto que vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, acho que quando ele faz essa crítica, no caso específico do FMI, tem a ver com esse chamado receituário liberal, do qual ele discorda. Né? O Lula é a favor da estatização, é contra a privatização, ele é a favor do dirigismo estatal na economia, ele é a favor da eleição de campeões, né? Assim, o que ele fez, né? Nos períodos anteriores e o que ele volta a defender agora. Então, como a Argentina, várias vezes o FMI tentou resgatar a Argentina e não conseguiu porque a Argentina não cumpriu a parte dela, né, de conter os gastos, de chegar a um equilíbrio fiscal e tal. Isso é de fato impopular, é de fato doloroso, né? Então, acho que a preocupação principal dele neste momento é essa. Foi interessante porque a Janet Yellen, secretária do Tesouro, estava lá e fez isso. Então, estava a Christine Lagarde, né, presidente do Banco Central Europeu, assim, tal, tipo assim, tal, educadamente acenando, só que não, né? Ninguém empresta. Você emprestaria dinheiro para alguém que gasta mais do que recebe? Aí não dá, a conta não fecha, né, Lorival Santana? Ô, Tainá, a gente está aqui falando dos acenos feitos por Lula aos países mais pobres, a nossa vizinha Argentina, mas teve aceno ali que não foi feito. A gente trouxe há pouco na reportagem da Priscila Yazbek o cancelamento daquela agenda com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Lorival Santana, inclusive, durante a nossa programação, ele já destacava a Arábia Saudita que tem interesse no Brasil porque o país quer investir numa transição energética.
Esse encontro, o cancelamento desse encontro, a alegação é de que Lula estava cansado, Tainá. Agora, o que a gente pode trazer de bastidor? De fato, Lula queria garantir um sono mais tranquilo, cancelando esse encontro, essa agenda? Provavelmente não, né, Carol? Não foi cansaço. Esse foi o on que ele deu ali para a imprensa, os jornalistas, a justificativa para essa notícia não ganhar corpo, mas o que está no bastidor, a Priscila, acho que ela até traz na matéria dela também, é essa busca de um distanciamento, né, para não fechar a viagem de forma negativa, porque ia trazer uma repercussão muito grande, dada o personagem, né, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ele tem aquele histórico da suspeita de participação no assassinato de um jornalista e tem também, mais recente, envolvimento, porque foi ele quem presenteou o casal Bolsonaro com as tais joias milionárias sauditas, alvo de investigação pela Polícia Federal. Então, acho que colocaria o presidente Lula numa saia justa e, retomando o que eu estava defendendo, foi uma agenda de uma fotografia positiva para o presidente de forma geral. Terminar dessa forma não seria o melhor caminho. Acertou os auxiliares, a assessoria, seja lá quem for que deu o conselho ao presidente ou ele mesmo que decidiu cancelar, alegando cansaço. Lorival Santana, a gente pincelou aqui a Argentina, que é um assunto que trataremos em instantes. Vou pincelar com você também o assunto guerra na Ucrânia, que também vamos falar durante essa edição do WW. A viagem do Lula, ela repercutiu muito na imprensa francesa. Aqui eu destaco, por exemplo, Libération, que é uma imprensa mais ali à esquerda, e ela cita Lula como um falso amigo do Ocidente, justamente numa referência ao posicionamento do Brasil, ao posicionamento de Lula diante da guerra na Ucrânia. O Le Monde até chega a ser ali um pouco mais compreensível com o Brasil. Mas o quanto que esse tema, guerra na Ucrânia, pode ser um empecilho para o avanço da agenda de Lula na política externa? Bem, na política externa é um grande empecilho, né? Porque a política externa é realmente o posicionamento político, geopolítico do país e aí afeta bastante realmente, né? Porque a posição do presidente Lula, ela é considerada ofensiva pelos europeus e americanos quando ele diz que os europeus e americanos estão agindo para impulsionar essa guerra, que eles têm interesse nessa guerra. Né? E isso vai muito contra o sentimento na Europa e nos Estados Unidos, que é o sentimento de sacrifício, né? de pagar por uma inflação, né? Você vê o caso do próprio Reino Unido, né? Está com uma inflação de 8,7%, quando o do euro é 6,1%. São inflações altas, os Estados Unidos está conseguindo conter, mas nesse ponto realmente há um azedamento. A boa notícia para o presidente Lula é que não há uma expectativa por parte de americanos e europeus de que saia algo do Brasil com relação à Ucrânia, né? Ninguém espera esse tipo de coisa. O que espera é a questão da Amazônia, livre comércio, combate à pobreza, Agenda 2030, que era o tema da cúpula de hoje, né? Combate à pobreza e a mudança climática, as duas coisas interligadas, nas quais ele tem ampla credibilidade, né? Então, e experiência. Então, o que os europeus e os americanos estão tentando fazer é isolar essa questão da Ucrânia. Eles respondem, né? Pedem, por favor, presidente, não fala assim, né? Da gente, mas eles estão tentando realmente separar, porque a Amazônia também é muito importante. Né? A questão climática, a transição energética, na qual o Brasil também é uma grande potência, tudo isso é importante demais para que eles isolem o Brasil. Então, eles preferem isolar a posição do Brasil sobre a Ucrânia e levar a conversa adiante, porque ela é muito séria e muito importante.